Como sempre, vou fazer aqui um registro, num lugar nada a ver, porque isso faz parte do meu modo de ser, sempre muito imprevisível. Com um celularzinho que do lado aqui tá escuro, porque minha esposa colocou uma película que acabou cobrindo parte da câmera e parece que entrou fumaça. E o cachorro que está aqui do lado, tudo dando errado nesse... Minha gata tá comendo. E minha filha Aga tá comendo aqui. Mas hoje eu tinha que fazer alguma coisa de diferente para, sei lá, de repente ajudar algumas pessoas que precisam se encontrar na vida. Entendeu? Então eu conheci uma história muito interessante e hoje eu fui lá fazer um trabalho de pesquisa, né? Trabalho de campo. Eu estive com o seu Nilson, né? Seu Nilson não, como é? Isso. Nicinho e... como é o nome dela? Nega. Nega, né? Gilza. Eu fui lá conferir uma história, né? E eu não saí perguntando, eu fui lá fazer uma cerca com eles, almoçar com eles, numa fazendinha lá, que eu gravei até um videozinho lá. E aí, conversa vai, falando sobre filho e família. Eles emocionados, muito emocionados, me contaram a história de uma menina, né? Tá aqui comendo farinha aqui do meu lado. Então a história é a seguinte, a menina é fruto de um milagre, né? Ela nasce justamente numa ocasião que, digamos assim, improvável, né? Porque seu Nilcinho, é um rapaz, um senhor, na verdade, um jovem senhor, 49 anos de idade. Ele tinha um sonho de ser pai, né? E Deus concedeu essa bênção, né? E aí, por uma fatalidade, a primeira filhinha dele, num acidente de carro, vai a óbito. E aí toda a esperança dele morre também. Morreu a esperança de ser pai, até que ele contrai um novo relacionamento. E no fruto desse novo relacionamento nasce uma menina idêntica, segundo ele, à primeira. A mesma cor, cabelo, do mesmo jeito, sendo que de uma placenta diferente, né? Mas é interessante como Deus faz as coisas. Deus fez com que o sonho daquele homem fosse realizado, concretizado, exatamente da mesma forma, num útero diferente, né? Então, nasce a criança tão desejada, tão amada, e essa criança tão desejada, tão amada, ela, com poucos meses de vida, aliás, quase um aninho de idade, caminhando no quintal lá, brincando, já engatinhando, dando os primeiros passos, como eles moram numa zona rural, um galo de briga, um galo de raça, como é chamado, vai e joga um esporão na cabeça, na moleira da criança, que afetou de maneira tão terrível que a casa foi tomada de sangue, eles não sabiam o que fazer com a criança, e foi muito difícil, a mãe gritando pelo pai, minha criança vai morrer, minha criança vai morrer. Quando de repente eles conseguem levar a criança, né, ainda muito ensanguentada, para o hospital, e lá no hospital tem todo um aparato médico e aquela coisa toda. A criança escapou da morte. A criança escapa da morte, mas fica com sequelas. E o diagnóstico foi o seguinte: pai, mãe, se a criança escapar da morte, ela vai ter sequelas tão terríveis que podem afetar as pernas, os olhos, ela vai ser inerte na vida, né?
E a criança vai crescendo com alguns aninhos, segundo o pai, né? Ele disse para mim hoje com lágrimas nos olhos: olha, a minha filha, ela não andava. Quando ela queria se mover, já grandinha, para algum lugar para brincar ou pegar alguma coisa para ela, ela bolava no chão, porque ela não andava, ela não falava. E a criança vai crescendo em meio a tudo isso, né? A comida tinha que ser específica, sendo que eles estavam passando por uma crise financeira horrorosa, porque eles eram caseiros, né? Caseiro, para quem não sabe, é aquela pessoa que toma conta de uma fazenda ou um sítio, né? O salário muito baixo. O que é que acontece? Eles começam a lutar, porque os remédios muito caros, o pai fazendo empréstimo, a mãe que buscava de todas as formas demonstrar todo o amor e carinho, porque a criança ela precisava de toda a atenção de mãe e todo o cuidado ali. E a mãe com lágrima nos olhos hoje fazendo uma cerca disse para mim assim: é por isso que a mãe tem que ser amada e respeitada, porque nós que somos mães, a gente sofre pelos filhos. Ela falou para mim hoje. E contando detalhes que eu não posso assim detalhar tão profundamente aqui, porque o vídeo vai ficar grande. A criança vai crescendo, mas ainda com sequelas. A criança começa a ter um tremor no corpo, terrível. E aí a criança, um dia, num desfile de 7 de setembro, desmaiou. Desmaiou e cada vez que acontecia algum tipo de coisa dessa natureza com aquela criança, o pai e a mãe, obviamente, aguardavam um óbito, né? Devido ao impacto da enfermidade, que foi justamente no cérebro da criança. A explicação é científica, não tem como falarmos aqui detalhadamente, mas segundo os pais da criança, diz que aquele golpe que ela levou, né, na cabeça, aquele esporão do galo, separou os neurônios que quando eles se tocam, né, ficou separado quando esses neurônios se tocam, esses nervos assim, se tocam, a criança entra num estado de crise tão grande que parece um ataque epilético. A criança cresce, em meio a tudo isso, cheia de traumas, cheia de complexo de inferioridade, com dificuldade de relacionamento. E aí, a criança agora está com 15 anos de idade, graças ao bom Deus. 15 anos de idade. O galo tinha feito isso com um aninho e alguma coisa. Mas aí vem o espírito de morte, né? Que usou aquele galo, agora usa uma outra pessoa, um ser humano, que eu não vou detalhar também, mas que subjugou a vida dela de todas as maneiras mais horrendas que uma mulher pode enfrentar em termos de abuso, mentais, físicos, emocionais, e sempre com aquele chavão, né? com aquele tom de ameaça. Se você falar aos seus pais, isso vai acontecer. Eu sou pastor, eu sou teólogo, eu sou capelão, né? Eu sou juiz eclesiástico, eu tenho algumas formações na área de psiquiatria pastoral, psicologia pastoral, e lido com pessoas há 25 anos. Para mim é o suficiente para entender que casos como esses são recorrentes. São recorrentes. E não há como você condenar a vítima, porque não falou, que nada, estava gostando, e depois que termina, que abre a boca e tal. Pessoas que falam isso, geralmente são pessoas endemoniadas, burras, imbecis, sem estudo e que nunca passaram por nada disso. Então, isso aí a gente despreza, porque só sabe a dor, só sabe o trauma quem já enfrentou abusos psicológicos, emocionais e etc. A criança que foi golpeada por aquele galo, né, agora foi golpeada pela vida. Alguém que ela acreditou que amava, alguém que ela acreditou que seria o príncipe encantado. O mundo dela
se dissolveu. No afã de querer respirar e se sentir alguém na vida, ela começa a encontrar um novo universo nas torcidas organizadas. E aí, no afã de entrar nesse novo universo e se sentir alguém respeitada, temida, compreendida, a pessoa começa a usar alguns métodos que até então eram possíveis a ela para adentrar nesse universo. Ela tinha que falar gíria, ela tinha que se comunicar com talvez as pessoas mais emblemáticas ali da torcida organizada, né? Fingir ser alguém que ela não era, na verdade. Era apenas um personagem para que as pessoas inserissem ela naquele meio e não tivesse ela como uma pessoa boba, uma pessoa frágil, uma presa fácil. E na verdade aquela moça agora de 16, 17 anos queria era respirar um pouco, era preencher uma lacuna na alma, porque agora ela estava vivendo distante dos pais, tendo eles ali às vezes a alguns quilômetros de distância da sua casa, tendo uma vozinha que dependia dela para tomar banho, comer e etc, etc. E aí o mundo dessa moça começa a tomar uma nova forma. Ela começa a viajar, começa a conhecer pessoas, começa a se envolver com a torcida organizada, mas em meio a tudo isso, guardando sempre os bons conselhos de Nilcinho, o seu pai. E como é importante ter um pai que aconselha, um pai que ama e que procura entender. E em todo o tempo o pai sempre mostrando muito amor e carinho, a mãe sempre confrontando, e isso é muito importante também. A mãe sempre mostrando a insatisfação com relação a ela estar ali naquela torcida, porque todos nós sabemos o perigo que há nesse meio, de diversas formas. Mas aí o que acontece é que, em meio a tudo isso, ela começa a ter alguns golpes da vida naquele lugar. Traição, mentira, falsidade, amigos que morreram, às vezes por estar no lugar errado apenas. Ela conheceu um universo que ela ainda não conhecia. Mas, como disse a priori, em razão dos conselhos do pai, foi o que evitou ela se envolver com as drogas, se envolver com o crime. Era tanto que, em meio a tudo isso, ela recebe um apelido que condizia com o comportamento dela naquele meio, Matutinha. Porque era aquela pessoa acabrunhada, quieta, recuada, tímida, falando muito pouco. Essa menina, agora com 16, 17 anos, estava vivendo um pesadelo e o vazio ainda continuava. E aí então, a vida, mais uma vez, vai solapar, vai fustigar e vai, mais uma vez, traumatizar. Em meio a tantas e tantas pessoas que a abraçavam e diziam que estavam ao seu lado, começam a abandoná-la, começam a desfazer. Ela percebe que ela só servia quando tinha dinheiro, ou quando poderia oferecer abrigo ou coisas que estivessem relacionadas à necessidade daqueles que a cercavam. Ao chegar em casa, o vazio sempre da ausência do pai e da mãe. A presença de uma senhorinha que ajudou na criação, que foi a sua vozinha, que agora estava com câncer, estado terminal. E essa jovem de 16, 17 anos, sorridente, quando estava com os amigos, mas entristecida quando estava em seu lar. Sempre sorrindo por fora e chorando por dentro. Até que alguém a convida para participar de uma aula com um pastor
de arte marcial. E ela mais uma vez tenta uma outra coisa nova na vida para tentar mais uma vez preencher o espaço vazio, para tentar se sentir alguém, para tentar suprimir aquela ausência paterna e materna, e por que não dizer até a ausência de Deus da sua vida. E ela vai para as artes marciais. Ao chegar lá, encontra um pastor e ela já não gostou tanto daquela cena, porque como é que pode um pastor com arte marcial dentro da igreja, né? Sendo que a família dela um dia se decepcionou com um pseudo pastor. E aí, para completar, o biotipo do pastor já não ajudava tanto, porque era um pastor cabeludo, né? Um pastor todo cheio de gíria, tatuado, né? Mas quando ela começa a treinar, ela presta atenção bem no pastor e começa a perceber naquele rapaz, naquele senhor, jovem senhor, uma pessoa humilde, alegre, né, compreensivo, que sempre abordava ela com um sorriso e com um olhar que transmitia um interesse, um único interesse, de vê-la participar das aulas e aperfeiçoar-se nas artes marciais. Mas aí então ela se distancia desse pastor por algum tempo e nunca mais ela o viu. Nunca mais ela quis voltar àquele lugar, em razão também de algumas ocupações com a torcida e de algumas tristezas e alguns infortúnios que mais uma vez a vida deu a ela. E aí, um belíssimo dia, ela pensa consigo: vou visitar o meu pai. Eu preciso ver minha mãe. E aí ela pega um vestido simples, uma roupinha, uma bolsa simples, coloca um dinheiro, um batonzinho lá, aquela coisa de mulher. Mal ajeitou o cabelo e disse: vou sair, vou lá ver meu pai. Hoje eu tenho que ver meu pai. Mas aí uma coisa estranha aconteceu no caminho. Uma força sobre-humana, algo que ela nunca tinha sentido outrora, disse assim: vá para a igreja. E era um domingo de manhã, para uma pessoa que nunca frequentou igreja, no mínimo estranho a pessoa pensar assim: vai ter culto domingo pela manhã naquela igreja. Porque naturalmente as igrejas, hoje, né, os cultos são à noite, no domingo à noite. Mas ela foi seguindo aquela orientação, aquela força, ela entra no culto. E aí ela é bem recebida, aquele pastor que a ensinava arte marcial, dá logo um sorriso no rosto, pergunta como é que ela está, faz uma brincadeira, começa o culto e ela muito séria, apreensiva, observando tudo que acontecia. E aí, ao invés daquele pastor cabeludo pregar, e ela na expectativa de vê-lo pregar, aí vai um senhorzinho de 58 anos de idade, chamado Pastor Manuel, um capitão da polícia aposentado, começa a chorar, copiosamente ele chora naquele dia, como se fosse o último dia dele ali na terra, e falando do amor de Jesus. A jovem fica impactada, a alma já começa a ser lavada e lapidada, e aí ela diz o seguinte, consigo mesmo: eu vou para a casa do meu pai agora, que agora eu estou bem, agora eu senti uma coisa boa aqui. Mas aí o pastor cabeludinho não desistiu dela jamais, chegou perto dela e falou assim: e aí, hoje eu vou para o aniversário da minha irmã, vai ser um almoço em família, e você não quer ir não com a gente? Ela falou: não, eu tenho que ir ver meu pai. Mas o pastor, muito alegre, muito espontâneo, sempre aquela pessoa carismática, a abraçou e disse assim: não, hoje você vai comigo. Ligue para o seu pai, fale para ele que hoje o seu compromisso é passar o dia com o pastor e com a família do pastor. E assim ela o fez, sem titubear, muito aventureira, muito passeadeira, como dizem os nordestinos. Ela aceitou aquele humilde convite e foi observando tudo e todos, uma risadinha meio que canto de boca com vergonha, o pastor sempre muito brincalhão, fazendo muita brincadeira, e ela pensando: que cara doido, que cara engraçado. Mas aí bate uma inveja no coração dela. Ela começou a sentir inveja. Aquela coisa que dizia assim: que bonita, ele tem uma filha, uma
como é que ele trata a filha dele, olha como é que ele trata a esposa, olha como ele trata o filho, olha como a esposa dele beija ele, ama ele. E eu estou fazendo o que aqui? Eu estou de penetra aqui. Eu estou aqui por estar. A minha realidade não é essa. O meu mundo não é esse. E aí teve uma oração ali no parque da cidade, onde foi feito aquele almoço, né, posteriormente. Aí o pastor, mais uma vez, sempre entrosando ela, a esposa do pastor sempre abraçando e incluindo ela nas questões ali, em apreço. E aí, algo mais uma vez vai tocando ela. Daquele lugar do Parque da Cimenteira, eles seguem justamente para o Parque dos Faróis, Igreja Batista Betel, Parque dos Faróis, onde aconteceu um culto maravilhoso. Deus se fez presente naquele lugar e mais uma vez o pastor cabeludinho, engraçado, deu a oportunidade àquele outro pastor, pastor Manuel, que ele Senhor mais uma vez pregou como se fosse o último dia da vida dele. E até disse, eu sinto que Deus vai me levar, mas eu preciso pregar, eu preciso falar que Jesus ama você. E chorava, e todos nós choramos, e aquela jovem ficou impactada com aquilo tudo. Era tudo muito novo, era diferente, não era nada daquilo que ela imaginou, que ela pensou. Alguma coisa estranha estava acontecendo, e ela se negava a querer ir ali para frente, porque o pastor começou a chamar, quem quer aceitar Jesus? Aí ela pensou, eu vou ao banheiro. Talvez no afã de escapar daquilo, né? Mas as pernas não obedeceram à voz da mente dela. O coração dela foi empurrado, compelido, movido, entrelaçado pelo amor de Cristo. E ela se deparou de frente do altar chorando. A igreja vibrava como se fosse um gol do Fluminense, é claro. E aí, aquela jovem começa a ter, de fato, uma nova experiência de vida. Mas rapaz, a vida não foi legal com ela não. Porque logo após ela ter sido impactada com toda essa alegria da salvação, a vozinha dela morre. Morre. Mais uma vez ela está só no mundo. Ela teve também no trabalho 2 crises que pareciam ser crises epiléticas. E aí ela cai se debatendo, envergonhada e pensando, eu não sou de Cristo, por que está acontecendo isso? Mais uma vez ela é golpeada pela vida. E quando a vozinha dela morre agora, é que de fato ela vai assumir a posição de morar sozinha, literalmente. E aí ela pega os móveis caríssimos que ela conseguiu na vida, né? 2 caixas de papelão e alguns livros que ela conseguiu lá em Harvard, né? E fomos, junto com aquele pastorzinho cabeludinho, levá-la para morar em um morro, né? Numa casa simples, dormir no chão todo dia. Mas agora com a paz e uma certeza que Jesus estava ao seu lado. Já não sentia aquele vazio. Mas aí, mais uma vez, a vida vem e empurra ela para morar literalmente sozinha, em um lugar em que tentaram invadir a casa dela, mas não, Deus não permitiu. E em resumo, como uma leoa, como uma fênix, ela ressurge mais uma vez das cinzas, contrariando o inferno, que pensou, nós vamos copiar ela aqui, vamos copiar ela ali, e ela vai morrer e não vai mais se levantar. Mas aí onde está, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A menina se ergue. É abraçada pela família do pastor e agora vive como filha do pastor. E agora ela tem o pai biológico e a mãe biológica
mais perto dela do que antes. E agora ela lidera um grupo de jovens, não porque ela tem nome de líder, mas porque ela exerce influência sobre eles, amando, direcionando, cuidando, orientando. Ah, a menina também se graduou em arte marcial. Rapaz. E a mesma menina que foi golpeada várias vezes pela vida, deu um golpe agora pesado, no bom sentido da palavra, que foi ingressar no seminário teológico. Pois é, daqui a alguns aninhos, a menina, em nome de Jesus, vai ser chamada teóloga. Ela prega hoje a palavra, ela hoje ora, ela hoje transborda de alegria e de amor em meio às dificuldades. Porque hoje ela não precisa mais da torcida. Ela não precisa disso ou daquilo. A lacuna foi preenchida. O milagre aconteceu. E ela está aqui do meu lado para dizer a você que Jesus ainda pode mudar a sua vida. Se você acha que tudo isso que acabei de narrar é algo simples, irrelevante, talvez esse vídeo não foi para você. Mas se você se identifica com isso, saiba que Deus tem sempre uma solução para aqueles que creem e se aproximam dele. A menina que dependia de torcida organizada para se encontrar, que dependia de amizades e isso e aquilo, hoje não. Hoje é irreconhecível. Porque hoje ela mudou sendo quem ela é. Ah, o nome dela, né? Tá doido para saber. Clarice Nolaço. E grava esse nome, porque um dia você vai ouvir muito que essa Clarice Nolaço tem feito muito por aqueles que têm sido abusados, por aqueles que têm sido desprezados, por aqueles que moram sozinhos, por aqueles que estão sem perspectiva alguma de vida. Que Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida, claro. Dê um tchauzinho pro povo. Ah, pastor, ela não falou nada, né? É isso mesmo.